Bem-vindos a mais um programa Vamos ao que Interessa. O programa que traz para você assuntos científicos traduzidos para o seu cotidiano. Os alunos do curso superior, às vezes, me procuram como professor e coordenador do curso e me dizem: eu gosto da aula do professor fulano, porque ele é muito bom, a prática de ensino dele é muito bom, a metodologia dele é muito boa. Já não gosto do professor tal, porque ele não tem um bom método, uma boa prática. Alguns arriscam até um pouco mais tecnicamente, não tem uma boa didática. E é por isso que eu vou mal. Bom, para falar desse assunto, da prática de ensino no curso superior, nós trouxemos aqui, conforme prometido no programa anterior, quando discutimos o ensino das crianças, a professora Flávia Cristina Oliveira Murbach de Barros. Ela que é pedagoga, mestre em psicologia, doutora em educação e estuda o desenvolvimento dos alunos, das crianças, no espaço da educação. E ela é, além de professora aqui das FIUs, ela é responsável pelo projeto de professores do ensino superior das FIUs. Quer dizer, nossa faculdade, preocupada com a melhoria constante, das práticas de ensino dos nossos professores, tem um projeto, tem alguém que cuide do aperfeiçoamento constante desses professores. E nós a trouxemos aqui para discutir essa questão das práticas de ensino, não é? Professora, o aluno, ele está certo? Há melhores práticas e há piores práticas? O que dizer das práticas e mais, o que dizer das boas práticas? Penso que sim, né? Ele está certo porque ele é ele que vai nos dizer também, de uma certa forma, o nosso trabalho, né? Como que está indo, como que está caminhando. Existem sim realmente práticas que dão mais certo para algumas determinadas atividades que nós vamos propor para os alunos, né? E eu posso um pouco dizer, né, que uma questão é básica para que tenha uma relação de mediação do professor em relação aos alunos, né? Primeiro é o professor ter essa intenção de que nós precisamos trabalhar com o desenvolvimento das operações mentais dos alunos. E de que forma e o que significa isso, né? É desenvolver no raciocínio, desenvolver a questão da leitura, da escrita, da reflexão, né? Da autonomia no próprio trabalho da escrita e provavelmente no seu profissionalismo. Então, como que nós vamos fazer esse trabalho? Então, a metodologia de ensino, ela está muito embutida nisso, né? Porque eu posso, por exemplo, trabalhar metodologias que o aluno reflita, que é daquela forma eu também posso fazer uso no meu trabalho enquanto profissional da área. Isso seria um nortear das nossas primeiras discussões. Não é fácil, né, a gente pensar essa mediação, esse relacionamento do professor de parceria com o aluno, quando às vezes, e aqui sem querer só jogar a culpa em um lado ou de outro, claro, nós professores temos nossa parte no sucesso e temos nossa parte de responsabilidade também em fracasso. Mas eu quero voltar à prática, boa prática, e desculpe, talvez eu esteja querendo ser de novo muito pragmático, instrumental, né? Mas o que dizer do professor? Porque eu entendi o seguinte: o professor teria que primeiro se relacionar bem com a sala de aula, senão ocorre um bloqueio, é isso? Não estou... Um pouco, isso, também. Não estou errado, também. Daí o aluno que chega meia hora depois que começou a aula, e é sempre o mesmo, além dele chegar atrasado,
ele passa, ida de carteira em carteira, bater na mão do primeiro, do segundo, arrasta a carteira e senta na última. É fácil mediar isso? Olha, primeiro a gente precisa saber quais foram os motivos, né, que levam os alunos a atrasarem, tá? Mesmo que seja aquele que atrasa todo dia, é necessário primeiro que a gente tenha uma conversa com os alunos para saber o que anda acontecendo. Saber se ele atrasa por um motivo pessoal, se ele atrasa porque ele não gosta da aula do professor, né? Quais são os motivos que levam a algumas ações dos alunos, né? Etc. Ou não gosta do curso, ou porque não gosta há uns que atrasam em todos os professores, em todas as aulas, né? Ou não gostariam de estar ali, talvez por um pedido da família, né? Outros motivos nesse sentido, né? Mas pensando um pouco nas metodologias, né, antes de tudo é necessário conversar com os alunos. É uma relação de diálogo mesmo, né? Eu, pelo menos nas minhas aulas, na minha prática enquanto pedagoga e professora do curso de pedagogia, né, eu tento conversar e ter um diálogo muito aberto com os meus alunos. O que está acontecendo? O que houve? Por que não está dando certo? Quais são as relações que andam impedindo que a gente tenha um trabalho significativo na sala? Eu gostaria de saber de vocês, e eu sempre faço esta conversa com todas as turmas quando eu vejo que está rolando um tipo não está tendo uma relação harmônica na sala entre professor-aluno e aluno-aluno, que também é um outro problema que ocorre dentro da sala, né? Porque isso acaba atrapalhando, de certa forma, o trabalho do professor e a própria apropriação do conhecimento pelos outros alunos. E como vocês trabalham essas práticas? Primeiro vamos no particular, né? Depois abrimos no curso de pedagogia. Eu gosto muito existem algumas formas de trabalhar que elas nos enriquecem no sentido de aprender a olhar melhor para o aluno, organizar a sala. Minha primeira dica é a roda, né? A roda, ela é super bacana de trabalhar, pensando na nossa organização que a gente tem em relação ao ensino, à escola. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com os alunos, a gente acaba tendo essa concepção enquanto professor, e que é importante a gente também ter, enquanto professor de ensino superior, ter uma reflexão da prática pedagógica da gente, né? E não culpabilizar somente, muitas vezes, o aluno, né? E também não tô dizendo que é culpa ou do aluno ou do professor. Estou querendo dizer que existem algumas questões que a gente precisa averiguar, né? A sala em fileiras, né, é uma organização que, né, ela vem desde muito tempo, né? A gente pensa numa sala de aula, a gente já pensa enfileirado, uma carteira atrás da outra, com uma lousa atrás, né? E uma professora muitas vezes dando aula de costas, né, copiando. Então a gente precisa repensar um pouco essas formas de trabalho. Então a roda, por exemplo, é uma forma legal de trabalho, porque ela traz ela minimiza, por exemplo, ela vai deixar muito pequenininha a questão da disciplina. Pelo menos é a experiência que eu tenho em 12 anos de ensino superior, né? Ela vai fazer com que os alunos atentem ao que o outro está falando, né? É hora de ouvir o outro. E eu geralmente faço uma pausa mesmo no meio da roda. Eu falo, olha, pessoal, o outro está falando. Ou vocês querem que eu pause um pouquinho para vocês contarem o que vocês estão conversando na roda? É uma forma de trabalho que eu adotei em todas as minhas aulas. Eu faço isso desde muito tempo, porque a roda e outras técnicas, elas vêm de um pesquisador chamado Celestin Freinet, e ele traz aí várias formas de trabalho com crianças. Eu fiz uma adaptação ao trabalho com os adultos, porque ele traz concepções que podem ser levadas para os adultos também, como a cooperação, aprender a ouvir o outro, né? Ele faz um tipo de trabalho que traz alguns conceitos importantes que eu pensei, por que eu não posso fazer isso com os adultos? Eles continuam num processo de desenvolvimento, né? Pensando que a gente tem muito adolescente aqui no curso, né? Tem vários, né, que saíram, né, 17, 18 anos. Então, é necessário que continue o trabalho de ouvi-los e de continuar trabalhando com eles. Todas essas relações, o respeito, a cooperação, né, a forma de ouvir, de pensar, de falar, a reflexão, né? E por que não? Uma das formas é a roda. E aí existem várias outras, como por exemplo, trabalhar por cantos. Eu faço atividades por cantos. Olha, cada canto vai trabalhar
aquele mesmo texto de forma diferente. Um vai desenhar o que entendeu do texto, o outro vai trazer uma poesia sobre o que entendeu do texto, o outro vai fazer um outro trabalho de teatro, por exemplo. Então nós fazemos um sorteio, falei, olha, agora cada um com esse texto teórico, eu não deixo, eu acho que é essencial dizer que a questão científica, o processo científico ele é importante e o aluno precisa aprender pelo meio do livro, do texto científico, mas é necessário que ele estude, leia nesse período. E existem formas de que ele faça a internalização desse processo. Então ele pode muito bem, por exemplo, em prática, vou dar um exemplo de uma disciplina, que é a prática 1 da pedagogia, em que eu tenho como objetivo quebrar paradigmas na educação. Ou seja, eu quero quebrar aquilo que os alunos trazem com eles de concepção de educação, a concepção de práticas na escola. Então, inicialmente eles fazem desenhos sobre suas práticas educativas, que vivenciaram, né, na sua vida escolar, etc. E nesse processo todo, né, eles vão depois desenhando e registrando para mim, ou para a sala, né, o que é isso? Né? E aí o que eu faço? Eu pego todos os desenhos, nós colocamos num craft, fazemos uma exposição e todos eles vão analisar com os textos teóricos o que tem embutido ali e que está enraizado na história da educação. E a partir dali eu realizo todo o meu trabalho, do desenho, do teatro, da arte, da ciência, com o texto científico, mas com atividades que vão fazer com que o aluno produza, que um aluno sinta parte do processo de ensino-aprendizagem, e isso é uma questão fundamental, não é só no ensino superior, isso deveria ser desde a educação infantil. É a concepção que a gente precisa ter de desenvolvimento humano. Isso praticamente, eu não diria que desqualifica, mas de certa forma desabona aquela aula tipo palestra. Tem o mestre, os aprendizes rigorosamente enfileirados, e o mestre terminou de falar, recolhe seus papéis, faz a chamada e diz: matéria registrada, cai na prova. Isso não convive com essa concepção que você acabou de falar. É uma concepção até certo ponto construtivista, né? Onde o aluno é parte do processo, não é o mestre, abre aspas, transmitindo, fecha aspas, pro aprendiz. E outra coisa que me ocorreu é quando você põe numa roda, faz um círculo, né? Não tem ninguém na última carteira, nem na primeira. Todos estão na única fila que tem. Então, aquele que gosta de sentar lá junto à parede, e poderia até ir mais longe se fosse possível, não vai ter espaço para isso. E entendi também um método menos autoritário. Claro, não é isso? Em que o professor faz parte do ambiente ali, da aprendizagem, da socialização daquilo. E você, acho que de certa forma já tocou nisso, mas quais são os resultados disso para a pedagogia, para o seu curso, para os seus alunos? O que você tem observado nesse tempo todo desta prática? É interessante, né? Porque eu sou responsável por prática 1, 2, 3, né? Das disciplinas no curso de pedagogia. E é interessante, né? Quando eles entram na sala e vêem um processo desses, eles estranham, né? E acham, nossa, roda no ensino superior, ou fazer esse tipo de atividade. E o que eu ando observando é que os alunos que estiveram comigo na prática 1, os alunos estão hoje na prática 3, né? Quebrar os paradigmas, primeira coisa, quebrar aquela concepção de educação que eles trazem, etc., é fundamental para eles compreenderem os textos teóricos a partir do desenho e das experiências vividas por eles, né? E que é o conhecimento prévio deles que eles têm de escola, de educação. Esse processo todo, né, nesse movimento em que eles vão desconstruindo aquilo que eles trazem, eles vão materializando um conhecimento científico em que eles vão aprimorando na escrita. E que é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vai também enriquecendo, a partir da forma como eles vão tendo que trabalhar a poesia, por exemplo, eles vão ter que conhecer os poetas, ou as poetisas, etc. Vão ter que conhecer o material, conhecer textos, vão ter que conhecer outras experiências. Quando eles, por exemplo, vão ter que trabalhar com a arte e refletir sobre aquele texto, eles vão ter que conhecer pintores, autores, então eles vão também aprendendo e adquirindo novos conhecimentos
né, que vão sendo colocados depois nas questões, né? Quando eu faço uma prova escrita, e é importante ter uma prova escrita, isso não é tradicional, isso é uma questão de abrir um espaço para o aluno escreva, né, e faça reflexões ali. O que eu percebi é um crescimento enorme dos alunos em relação à apropriação da escrita, a apropriação de outras coisas, né, e de outros instrumentos, outros materiais, um enriquecimento muito grande no seu processo de aprendizagem, né? E é muito interessante porque eles passam até mesmo a fazer observações do cotidiano, por exemplo. Professor, eu já assisti na televisão, apareceu no jornal tal coisa, um absurdo isso acontecer na escola. Então, o que isso significa? Que eles deram um salto qualitativo no sentido da crítica, né, da autonomia, né? Então, é lógico que é processual, nada é perfeito, é uma relação de processo, mas é possível até perceber uma forma de ter a postura. Eles mudam a postura quando começam a compreender o conhecimento científico de outra forma e pensar que esse conhecimento científico ele pode estar dentro da vida deles, ele pode estar ali junto com eles, e aí quebra o senso comum. E esse é o objetivo da faculdade, da universidade, né? Levar os alunos ao conhecimento científico, né? É instigante essa questão das melhores práticas, se podemos dizer assim, ou das boas práticas, né? No momento em que me parece, como leigo da área, minha área é gestão, que as pessoas, as crianças, os alunos, passaram a aprender na vida de forma diferente. Tem muito de virtual na vida dessas crianças, desses jovens, agora estamos falando de jovens, também das crianças, é claro. E aí a gente vê que a criança, vamos começar com a criança de 7, 8 anos, pega um jogo, um game, daqui a pouco você vê que ela sabe mexer tudo ligado, desligar e tal. Foi uma aprendizagem interativa, né? Ela e o computador respondendo aquilo. Ela fala, não deu certo, então vou apertar isso aqui, deu certo, vou pensar aqui, tal, né? E o próprio contexto dessa aprendizagem é a pessoa e aquela mídia, aquele computador lá, né? E por isso também me preocupa, não que eu seja um homem de vanguarda na sala de aula, um professor, não sou, mas me preocupa, assim, eu em pé, a pedra atrás de mim, os aprendizes ali, eu despejando um conteúdo, aquela erudição que às vezes nem era tão importante. Isso me faz refletir, né? Como pensar a prática de aprendizagem, né, a partir dessa nova situação virtual que as pessoas estão, dessa nova tecnologia que está o mundo inteiro dentro de um aparelhinho desse tamanho, que é um celular ou um tablet. Será que ainda, mesmo gerenciando em círculos, tal, será que ainda, ou será que já não está na hora de um grande salto? Porque nós continuamos falando, eles sentados, ouvindo, naquela hora, tal. Não é que eu estou falando, não, então tem que partir tudo para virtual, você liga em casa, não é isso, porque, desculpe alongar um pouquinho, mas estou tentando construir minha pergunta. Como experiente na vida acadêmica, eu aprendi que um dos grandes ganhos que um jovem tem na sua passagem pela universidade, e eu quero ser ousado de dizer que talvez maior do que o conteúdo científico que ele pode ter aprendido, é a vivência, é a interação social, é o conhecimento das pessoas, das reações das pessoas, o que no mundo virtual nem sempre é possível. Mas será que, para onde, ou talvez possamos fazer a pergunta, para onde caminhamos com essa prática diante de toda a tecnologia que está aí? Eu estou falando ainda da sala de aula, não estou falando da prática virtual para ensino à distância. Será que nossa postura ainda não vai ter que passar por uma grande transformação? Como é que você pensa isso? Eu estou fazendo uma contestação, uma colocação filosófica que não tem resposta, é um refletir meu.
Então eu vou fazer um refletir meu também. Então pronto. E a gente combina assim, né? Eu penso que as tecnologias, elas devem ser usadas com o cuidado necessário, né? Por exemplo, hoje os alunos vão pesquisar alguma coisa e a gente sabe que coloca ali na internet e sai tudo. Qual é a minha preocupação? De ter uma coisa assim, por exemplo, existem aulas que usam um tablet ligado na internet 24 horas nas aulas. A minha preocupação é a biblioteca ser abandonada, né? O contato direto com o material, com o livro, que é um bem construído pela humanidade, né? O livro, ele é um bem mágico, né? Nós abrimos e encontramos muitas coisas. Não significa que lá na internet a gente também não tenha um bem, uma escrita legal e tal, não é isso. Mas nós temos que ter um cuidado de que online nós temos muitas e muitas coisas, qualidades ou não, né? E a biblioteca, ela precisa ser sempre vista, revitalizada, entendida, né? O livro, ele é fundamental, é importante. Então eu tenho essas preocupações de que os alunos acabem deixando, a gente tenha um exagero com a tecnologia, um trabalho exagerado com a tecnologia e esqueça. Dentro da sala de aula, vejo da mesma forma. Eu acho que a tecnologia, ela acaba limitando as relações pessoais. E então é um cuidado que nós temos que ter, porque senão nós deixamos de formar pessoas, né? A tecnologia, ela é importante, ela é fundamental, ela é instrumento importante, mas não pode deixar num fim em si mesmo, porque é importante que os alunos tenham uma relação um com o outro, quando eles montam a peça do teatro, sim, ou pensando no curso de administração, que é a área do professor, quando eles montam um banco, eles montam uma financeira, ou eles... Estou dizendo assim, uma pessoa também que não tenha conhecimento da sua área, mas estou dizendo em vários cursos. A gente pode adaptar a minha metodologia no curso de pedagogia. Eu estou sempre pensando que eles podem trabalhar o teatro com as crianças, por exemplo, a poesia com as crianças. Então eu estou ensinando da forma como eu acho que eles poderiam se apropriar e depois passar na sua profissão. Por que não os outros cursos não podem fazer as mesmas coisas? Até usando a tecnologia, porque aí nós estamos falando, por exemplo, do BSI, que é o curso que nós temos aqui. Podem fazer dinâmicas que usem pessoas, grupos, etc., que podem pensar em questões do próprio sistema da informação, etc., mas que reúnam grupos, que as pessoas consigam se ver, se encontrar. É isso que eu estou querendo dizer, né? A importância das pessoas estarem juntas, trocando ideias, para construir um determinado objetivo para a sua aula, para o seu trabalho. Então, isso vale para todos os cursos, né? Vale para os cursos da administração, vale para os cursos de BSI, da contábeis, porque eu posso ali estar construindo, montando coisas ligadas ao curso e que aquela metodologia minha do ensino superior façam com que ele reflita sobre aquilo, né? E que ele aprenda a partir daquilo que ele está experienciando mesmo. Isso eu não estou dizendo que o texto teórico não tem que estar junto. O texto teórico tem que estar sempre junto, né? O texto científico, e ele tem que fazer a partir ou seja, a partir do texto científico, está realizando ali a prática, o trabalho prático com os alunos refletindo, né? E é claro que a gente tem que pensar que a tecnologia está embutida em tudo isso, mas não pode tornar um fim em si mesmo. Não, sem dúvida, esse convívio é extremamente importante. Até eu gostaria de contar uma pequena história. Não vou dizer o nome do professor, porque eu não tenho autorização dele para fazer isso. Mas é um professor aqui da cidade de Ourinhos, que os alunos gostavam muito. Infelizmente ele não está conosco, porque ele foi para uma outra atividade profissional, mas ele carregava cartões amarelo e vermelho no bolso. Então, quando a classe começava a ficar meio agitada, ele já suspendia um amarelo. Em seguida, tivesse que suspender o vermelho, ele identificava a fonte do negócio. O castigo do aluno era ler uma poesia. Ele trazia a poesia, a classe tinha que ficar em silêncio, o aluno lia. Quando isso não adiantava, ele tinha ensaiado com os alunos o refrão de uma música de sucesso, da parada, e a classe, o pessoal cantando, e começava, ele regia, a classe, acalmaram, então vamos. Recomeçar, os alunos adoravam isso, uma coisa inusitada, uma coisa, não é, simples. Acho que os alunos iam ficar toda hora querendo um cartãozinho. Nada, ele controlava isso, era uma coisa, e os alunos gostavam muito deles. Mas, aproveitando os minutos finais aí,
Por mais que nós tratemos aqui de reconhecer melhores práticas ou práticas mais adequadas para determinados conteúdos e alunos e tempo e espaço, uma coisa é certa: para aprender tem que estudar. Certo ou não? Isso não mudou, não, professora? Não mudou, do tempo pode. que sentavam lá os antigos filósofos e ensinavam até hoje, tem que ler, não tem que ler? Tem que estudar, né? Não tem outra forma. Os alunos não podem achar que só ouvindo as aulas vão estar sistematizando todo o conhecimento científico, né? Eles precisam estar com os textos, ler os textos, porque isso é importante. Importante porque ele pode não conhecer as palavras, eles podem procurar no dicionário. Eu não conheço, eu vou procurar. É uma prática de estudo, né? Eu vou procurar, eu vou fichar o que eu não entendi, eu vou fazer um fichamento, ou seja, eu vou sublinhar as questões principais, fazer uma reflexão ao lado, né? Fazer uma discussão entre ele e o texto, né? Isso é importante até mesmo para as nossas discussões lá na roda, lá em outros momentos, é muito mais qualitativo mesmo, né? Porque ele vai estar aprendendo, né? É um processo de aprendizagem, é um processo em que ele vai estar ali tendo uma relação com o texto, né? Tendo um aprofundamento com os conceitos daquele texto. Ele pode trazer as dúvidas para o professor, né? E quando o aluno ele vem sem a leitura, é visível aquele que lê e aquele que não lê, né? O que traz a leitura conta com dúvidas, etc. Isso a qualidade do trabalho que ele desenvolve em sala, a qualidade da escrita dele é outro, porque ele tem uma bagagem teórica, ele construiu, ele refletiu, ele fez uma mediação entre ele e o texto, né, juntamente ali com o texto. Ele perguntou para o professor as dúvidas. Aquele que não leu, ele não traz as dúvidas, ele só escuta. Então ele fica um passivo nesse processo, né? É importante estudar e saber como, né? Bom, para aquele aluno que não gostava das práticas, do método do professor tal, certo, eu torço para que você caia, então, no método do professor que tem o melhor segundo os alunos. Mas, se não estudar, não adianta o método. É um processo de ensino e aprendizagem, é um processo de interação, né? E conhecer bem a sala, conhecer bem a matéria, conhecer bem o tempo, conhecer bem o espaço, faz parte, pelo que entendi, da definição ou da busca da melhor prática. Agradecemos à professora e agradecemos a você que nos ouve. Até o nosso próximo programa.